mais um vídeo do nosso canal A Natureza e Você. Nesse vídeo nós vamos falar aqui um pouco sobre esta lindona aqui, a planta conhecida como tapete de rainha ou epícia. Nós vamos falar aqui um pouco como cultivar bem essa lindona. Então vamos ao conteúdo do nosso vídeo. E aqui eu estou com dois exemplares de epícias que eu tenho aqui. Tem esse aqui na versão flor vermelha, é uma versão assim de flor, a folha dele é meio, vamos assim dizer, indo para o vermelho, com flores vermelhas. E tenho esse aqui, ó, na versão amarela, ó. Tá vendo que lindo que ele é? Esse daqui tem uma característica diferente do outro. Esse tem a folha, eu vou chegar bem perto, que se você apertar, chega, ela vai quebrar de tão crocante que ela é. Bem linda. Esse tá na forma pendente. E esse aqui eu ainda não dependurei. Vou dizer o porquê que não dependurei este aqui. Mas antes de dizer isso, deixa eu falar aqui então das características que eu tenho observado nas epícias aqui em casa, no meu cultivo, a minha experiência. Bem, pelo que eu percebo, a epícia ou tapete de rainha, como você preferir, é uma planta que ela aprecia, né? Isso me parece que é inquestionável, não tem como negociar com ela. Ela aprecia sombra, é uma planta que não vai aí se dar bem com o sol, direto nas suas folhas. Ela aprecia também um ambiente fresco, com uma certa ventilação, porém ela não aprecia aí o excesso de vento. Outra coisa que eu tenho observado que acontece com as epícias, quando alguma dessas características, pelo menos aqui no meu cultivo, é negligenciada, é que essa planta, quando ela não tem, por exemplo, um ambiente de sombra, ela tende a perder aí a sua crocância, é como se as folhas dela vão ficando mais leve, mais sem vida e também perde o seu rubro. Fica aquela coisa parecendo que ela foi queimada. Se expor essa planta ao sol direto, tende também a ficar toda, vamos assim dizer, ressecada e começa a aparecer como se fosse manchas que parece que foram ruídas, sabe? Uma parte mais escura e a planta ela não vai bem. Então essa é uma das características que eu observo aqui nessas plantas em casa. Outra coisa que eu tenho observado é sobre a preferência dela a respeito do seu substrato. É uma planta que, apesar de ser bem popular, bem conhecida aí do cultivo brasileiro, uma planta que ela encanta aí a todas as coleções, ela tem exigência sim com seu substrato. Ela precisa de substrato fofinho, aerado, ou seja, que não acumule água, que não ensope, e ela também precisa aí de um substrato rico em matéria orgânica. Qual matéria orgânica então eu tenho oferecido aqui para as minhas epícias? Eu tenho colocado torta de mamona com farinha de urso. Algumas vezes eu faço uso do humus de minhoca, porque aqui tem bastante minhocas, tem muita terra aí que elas usam, então dá para adquirir esse material facilmente. E tenho mantido essa planta sendo alimentada desta forma. Adubo químico, não gosto de fazer uso quando se trata das epícias, porque acho elas muito sensíveis aí à adubação química. Nada impede que você aí na sua casa possa fazer. Agora vamos falar um pouco sobre o ambiente que essa planta gosta, que ela pode ficar. Posso colocar essa planta dentro de casa constantemente? Nas minhas experiências, eu não acho legal fazer isso. Por quê? Porque ela aprecia aí uma boa claridade e umidade ambiente. Se não tiver uma boa claridade, essa planta ela não se desenvolve bem e vai começar a estiolar. Quando eu falo em planta estiolada, eu não estou falando aí das mudas dela que ela costuma dar como está aqui, ó. Tá vendo isto aqui? Ó, isto são mudas. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Ó, aqui, ó. Isso são mudas que ela vai dando e essas mudas, elas tendem a descer e formar cascata. Isso é um comportamento natural
desse tapete de rainha, desse tipo de planta. Por quê? Porque apesar da gente ver essa planta sempre em forma pendente, ela não é pendente, ela é rasteira. Isso aí. Se você coloca essa planta em um ambiente de solo rico, no chão, em especial em lugar onde tem outras plantas altas vegetando, e ela ficar por baixo, essa planta ela vai se alastrar como um tapete. Talvez venha daí o nome, talvez, não tenho certeza. Talvez possa ter vindo daí o nome tapete de rainha, porque seria um lindo tapete, né? E esse é um comportamento natural dessa planta. Quer multiplicar ela facilmente, é só colocar no chão. Quer ter tapete de rainha aí para tudo que é lado? Coloca no chão a planta em um canto úmido. Quando eu falo úmido, não estou me referindo a ali estar encharcado, em um ambiente úmido e com um solo rico. E esse solo não necessariamente precisa ser aquele solo com terra vegetal muito intensa. Pode estar misturado à areia. Aqui no meu quintal, por exemplo, o solo ele é arenoso. Porém, eu venho sempre mantendo ele aí com bastante humus de minhoca, né? Eu tenho outras plantas vegetando, isso proporciona aí uma cobertura para o solo e aí acaba ficando um solo rico. Mas é uma planta que se comporta desse jeito. Espero que você tenha entendido o que eu quis passar. Vamos falar agora que já sabemos do ambiente, vamos falar da rega. Ah, só mais uma coisa. Se você está se perguntando, mantenho ela empendurada então onde? Embaixo de árvores, essa planta vai amar. Varandas, ela aprecia muito estar em uma varanda, sabe aquela varanda que bate, aquele azinho, aquela corrente de ar, mas não vento intenso, e tem ali sombra, ela simplesmente vai se desenvolver maravilhosamente e vai ter aquele efeito de cascata que a gente tanto aprecia. Agora, saindo daí, falando então da rega desta planta. Como vamos regar a nossa epícia? Aquela dica simples, né, da planta, secou, molhou, é epícia. No caso das epícias, não é necessário esperar o substrato ficar muito seco. Basta que você sinta que não está tão úmido, enfia o dedo saiu ainda um pouquinho sujo, já pode molhar a sua epícia. Questão de adubação. Como eu falei, ela aprecia solo rico em material orgânico. Então aqui eu faço uso de matéria orgânica, de material orgânico. Exemplo, eu uso a torta de mamona quando ela está no vaso, quando está no solo eu nem preciso fazer isso, mas no vaso. Eu uso torta de mamona com farinha de osso, é o meu predileto, mas também posso fazer o uso do esterco de boi, porque essas coisas aqui para mim está fácil. Não costumo usar o adubo químico, por quê? No caso da epícia, né? Porque ela me parece, no meu cultivo aqui eu tenho observado, que ela aparenta ser mais frágil a esse tipo de adubação. Aqui em casa não se mostrou tão eficaz quanto a torta de mamona com farinha de osso. Saindo do tópico adubação, vamos entrar então agora na propagação dessa planta. Como fazer muda das epícias? A própria planta já vai indicar, em certas horas ela vai te dar a muda assim nas suas mãos, como aqui, ó. Tá vendo essas pequenas mudas que vão se formando? Antes de você cortar, você pode simplesmente descer o vaso e encostar no potinho já com substrato, deixar ele deitado em cima, tipo o que a gente faz com morango, que ela vai tomar ali o seu rumo. Em algumas situações, a própria planta vai chegar uma hora que ela mesmo vai jogar fora a muda e já vai estar enraizada. Você vai colocar essa planta no vaso? Primeiro, é importante saber que a epícia, ela tem raízes fininhas, muito fininhas. É um indicativo que não é uma planta que se aprofunda no solo. Então, nada de vasos fundos, né, esses vasos em formato de cone, e muito grande, porque o ideal seria potes de boca larga, tipo culha, que não seja muito fundo, e aí você vai colocar a terra até a parte de cima, vai fazer assim só uma covinha bem rasinha e vai encostar ali a sua epícia. Uma dica que tem ajudado muito é pegar aqueles grampos, tipo grampo de cabelo, ou você arruma algum arame que dê para fazer um grampo e prender na ponta, né? Quando você botar ela na terra, prender com esses grampos, enfia na terra para ela ficar mais firme, tá ok?
Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas de como cultivar a sua epícia. Se você gostou, não saia desse vídeo sem deixar aquele seu joinha que esse canal tanto anseia para crescer. E quer fazer um favor, espalhar um pouco da sua generosidade? Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo. Tchau!